pessoal, graça e paz, boa noite. Espero que todos estejam bem. É uma alegria muito grande estarmos reunidos aqui para conhecermos mais de Deus através deste estudo, não é verdade? E eu gostaria de começar a aula de hoje com uma oração. Então, feche os seus olhos e abra o teu coração. Ó Deus Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, e eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está nos acompanhando nessa noite. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, ó Deus, perdoe tudo aquilo que nós fazemos e te desagrada, porque nós queremos viver para te agradar e te servir, ó Senhor. E nós te pedimos, Jesus, nós te pedimos, visite cada lar nessa noite, levando do teu amor, levando da tua paz e principalmente levando da tua restauração em cada lar, restauração financeira, de relacionamentos, meu Pai, e principalmente aquela restauração que traz uma alegria, um ânimo de cada vez mais nós conhecemos mais de Ti e principalmente te servir e te adorar. É em Teu nome, Jesus, que nós já agradecemos tudo o que o Senhor fará. Amém. E nós continuamos com o desafio, né, de compartilhar um versículo, né? As pessoas têm compartilhado os versículos que elas decoraram, os versículos que falam com ela, e hoje, nessa noite, é o dia de eu compartilhar o versículo que fala muito ao meu coração. É um versículo que me trouxe restauração, é um versículo que me trouxe entendimento e é o meu propósito de vida, né? Esse versículo talvez é o versículo, na minha opinião, pessoal, que tem o maior poder e traz o entendimento da Bíblia, né? O porquê tudo isso aconteceu. Está lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então nós temos um versículo aqui, onde Jesus Cristo está falando com Nicodemos. Foi uma conversa íntima, uma conversa particular. Jesus Cristo não estava em nenhum monte, né, pregando para milhares e milhares de pessoas. Não, ele estava conversando, tendo uma conversa íntima com Nicodemos, um homem muito inteligente, muito culto do Antigo Testamento, mas não tinha tido ainda, veja só, não tinha recebido a revelação, o entendimento do porquê Jesus Cristo veio e o quanto Deus ama o mundo. E isso tem aquecido o meu coração todos os dias, porque o amor de Deus é tão grande, que não pode explicar. E por causa disso, por causa do seu amor por nós, ele deu seu único filho, Jesus, para que ele morresse por nós, para nos libertássemos do pecado e para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É um pouco do que nós falaremos na aula de hoje, mas a obra de Jesus é para nos libertar e para nos dar um destino, que é a eternidade. Amém? Se você tem algum versículo que fale contigo, compartilhe conosco, que nós estaremos passando nas próximas aulas. Amém, pessoal? Hoje nós falaremos sobre o profeta Ezequiel. Nós estamos quase terminando a sessão dos profetas maiores. Hoje é a última aula antes das nossas férias. Sim, teremos férias no mês de julho. Nós não teremos aula e nós voltamos na primeira terça-feira do mês de agosto para nós aprendermos um pouco mais sobre o livro de Daniel. E depois de Daniel, quando nós encerraremos os profetas maiores, nós pularemos novamente para o Novo Testamento, tudo que aconteceu depois do livro de Atos, quando nós paramos. Assim a gente deixa a aula bem dinâmica. Amém? Estou colocando então agora na tua tela uma imagem com um resumo dos principais pontos do livro de Ezequiel. Então Ezequiel ele está ali no período, você já conhece essa imagem. Ali ele está no meio do cativeiro da Babilônia. Ezequiel foi um dos exilados que foi para o cativeiro da Babilônia, e foi neste período ali de 593 a 571 anos antes de Cristo que Ezequiel profetizou. E o livro de Ezequiel é um livro, vamos dizer, profundo, complexo e com muito detalhe, porque Ezequiel ele foi muito usado por Deus, ele teve diversas visões espirituais. Na aula de hoje, no final da aula, nós trataremos um pouco sobre uma visão espiritual
que ele trouxe, que ele teve, que é a do Vale dos Ossos Secos. Amém? Então existe uma relação muito grande do livro de Ezequiel com o livro de Apocalipse. Para você estudar Apocalipse, é necessário conhecer bem o que foi profetizado por Ezequiel e também por Daniel. Ezequiel, ele é citado em torno de 65 vezes no Novo Testamento, sendo no Apocalipse em torno de 48 vezes. Então aqui demonstra a relação que os dois livros têm. Nós já sabemos, né, nós já aprendemos aqui que toda a Bíblia ela está conectada, não existe nenhum livro solto sem um relacionamento ao longo da Bíblia. Importante também tudo isso que nós estamos aprendendo, estudando dos profetas, e nós veremos isso no segundo semestre também deste ano, é que os profetas do Antigo Testamento, eles são chave para o entendimento, para a interpretação do Apocalipse. Deixa eu fazer um parênteses aqui, pessoal. Muitas pessoas têm medo dessa palavra Apocalipse. Muitas pessoas, né, quando escutam a palavra Apocalipse, já pensam logo na destruição, no fim. Bem, na verdade, o Apocalipse para os filhos de Deus é bênção, tá? Para aquelas pessoas que entregaram a sua vida para Cristo, para aquelas pessoas que foram batizadas, será nesse período aqui quando Jesus voltará, né, e levará os seus filhos para habitar no céu, para habitar na eternidade. Só que a mídia ela gosta, ela não conta essa parte bonita, ela só conta a parte onde terão guerras, destruições, e isso também é verdade, isso também acontecerá no período que Jesus voltar. Bom, vamos voltar aqui para Ezequiel, porque a aula de Apocalipse vai ficar lá na frente, mas é bênção. Gravem isso no coração, você que está caminhando junto ao Senhor, que o Apocalipse ele é bênção, pois ele é a eternidade para os filhos de Deus. Então, o Ezequiel ele é um dos primeiros profetas a contribuir para a interpretação deste livro do Apocalipse, e Ezequiel ele traz algumas informações importantes, alguns ensinos importantes de algumas visões que ele teve, e uma delas foi da importância da casa de Deus. Lembrando que nós vimos na aula passada que Jeremias chorou porque o templo foi destruído, e aqui Ezequiel ele já começa a trabalhar no que seria novamente a importância da casa de Deus, a estrutura do templo, lembrando, né, que o povo de Deus, o povo de Israel, eles abandonaram, vamos dizer assim, espiritualmente tudo aquilo que envolve a casa de Deus. Algumas mensagens importantes que o profeta Ezequiel mandou para o povo de Deus. A primeira delas, Deus deseja que seu povo saiba que Ele é o Senhor. Aqui trata muito a questão de apostasia, a questão de abandono da fé, abandono do relacionamento com Deus. Outra mensagem importante deste livro é que Deus irá julgar o perverso e preservar o seu próprio povo. Então existe uma proteção de Deus para com seus filhos, e também existe um julgamento do perverso, daquelas pessoas que são perversas. Também fala sobre a glória do Senhor em sua casa, né? Deus ele levou, né, para demonstrar que na casa de Deus, né, tem a glória, tem o poder, tem a bênção, né? Deus levou Ezequiel ao templo e ele mostrou isso, ele mostrou algumas coisas que aconteciam dentro do templo que são abomináveis aos olhos de Deus. Uma delas é a idolatria, né? Temos que ter isso em mente. Deus não gosta de idolatria, nenhum tipo de idolatria, e também idolatria de homens, né? Muitas pessoas no contexto da igreja nos tempos atuais adoram pessoas, adoram homens, né? Muitas pessoas vão na igreja e veem ali que tem alguém que está tocando um instrumento muito bem, ou tem algum pregador com muita eloquência, com muito conhecimento, e algumas pessoas cometem o erro de adorar essas pessoas e se esquecem que é o Espírito Santo de Deus que está capacitando essas pessoas, e esquecem de adorar aquele que morreu pela igreja, que foi Jesus Cristo de Nazaré. E uma das visões que
que Deus deu para Ezequiel é que Deus deixou a sua casa naquela época, nesse período, né, deixou o templo, e por isso que ele foi conquistado, porque a sua casa não era mais santa, né? Ou seja, as pessoas não estavam mais vivendo em santidade, elas estavam fazendo práticas religiosas que não agradavam a Deus. E aqui é outra lição muito importante que nós temos que ter, pessoal. Deus exige de nós a santidade, Deus exige de nós que nós congreguemos juntos, que nós andemos juntos, mas que o alvo é sempre o Senhor Jesus Cristo, e o que é para ser seguido é simplesmente os seus mandamentos. Então, o autor deste livro, né, é o próprio nome do livro, foi Ezequiel. Ezequiel, ele era um sacerdote e depois ele se tornou um profeta. Ele foi levado à Babilônia para o cativeiro. Em Ezequiel 1, de 1 a 3, nós vemos o seu chamado, né? Falando um pouquinho mais do seu chamado como profeta e como início, né, do sacerdócio. Ele começou ali por volta de 30, com 30 anos de idade, e aí ele já começou a ter diversas visões espirituais. Então ele viu os céus se abrirem, ele viu a mão do Senhor, né, que era a presença de Deus que podia ser sentido na vida. Ele predisse, ele profetizou a vinda do Espírito Santo em Jesus Cristo, no Messias, e principalmente, aqui é um aprendizado, né, um aprendizado muito importante desta aula. Preste atenção aqui. Ezequiel, ele viveu a palavra de Deus, literalmente, né? Ele, além de conhecer a palavra de Deus, além de ele ser usado como profeta, ele viveu. Porque muitas pessoas, tá? Muitas pessoas, isso na história toda da humanidade, na história toda da igreja e também nos tempos de hoje, muitas pessoas conhecem a Bíblia, muitas pessoas são usadas por Deus para fazer milagres, para fazer maravilhas, para pregar o Evangelho, mas não vivem a palavra de Deus. Há uma diferença muito grande. E, no meu entendimento, o que agrada mais a Deus é viver a palavra de Deus. Lógico que para viver a palavra de Deus tem que conhecer a palavra de Deus, mas o quanto de informação chegou na sua vida sobre a palavra de Deus, tem que colocar isso em prática. Então, a maior mensagem não é aquela que falamos, mas aquela que fazemos. Então, não adianta falar que é um filho de Deus, né, para Deus principalmente, não move o coração de Deus. Não comove o coração de Deus uma pessoa que conhece a palavra, mas não vive. Deus prefere aquelas pessoas que vivem. Tanto que, né, no final aqui da tua imagem tem uma tabelinha que compara, né, guardadas as devidas proporções, lógico, porque Jesus morreu por nós na cruz e tirou o pecado da humanidade, nos livrou, né, da morte eterna por causa do pecado, mas existe uma relação, uma proximidade com Jesus Cristo de Ezequiel, porque Ezequiel foi um profeta que viveu a palavra de Deus. Então, Ezequiel, no livro de Ezequiel, ele é chamado por Deus 93 vezes como o Filho do Homem. E Jesus Cristo é chamado no Novo Testamento de 84 vezes como Filho do Homem. Veja, Ezequiel, olha que coincidência aqui, pessoal. Ezequiel começou seu ministério com 30 anos de idade e Jesus Cristo também iniciou seu ministério com 30 anos de idade. Ezequiel teve uma experiência, né, uma visão espiritual de ver os céus abertos, e a mesma coisa aconteceu com Jesus Cristo, né? Ezequiel vivenciou, teve a visão da destruição do templo, e a mesma coisa aconteceu com Jesus na destruição do templo de Jerusalém, né? E Ezequiel profetizou sobre o retorno da glória, e Jesus Cristo, né? E aí, completando isso, dando sentido total, tornou-se a glória do Filho do homem. Então, o Jesus Cristo em si, ele é a glória. Então, a lição que nós temos aqui que guardar em nossos corações e principalmente colocar em prática é essa. Grave isso, escreva isso em algum local, na tela do seu celular, na porta da sua geladeira, que isso fique gravado na sua mente. A maior mensagem não é aquela que falamos,
mas aquela que fazemos. Isso move o coração de Deus, pessoal. E agora, pessoal, eu gostaria de falar de uma visão que Ezequiel teve. Talvez uma das visões mais conhecidas no tempo de hoje, uma visão que é muito pregada, muito compartilhada, porque realmente é uma visão impactante que Ezequiel teve. Nós vamos tratar um pouco dessa visão em nome de Jesus, tudo aquilo que o significado espiritual dessa visão entrará na sua vida em nome de Jesus, amém? Então vamos ler um pouco da Bíblia, Ezequiel 37, a partir do verso 1. Aqui é a visão dos vales dos ossos secos, amém? A mão do Senhor veio sobre mim. Então, ou seja, Ezequiel estava dizendo isso, que a mão do Senhor veio sobre a vida dele. Continuando. E o Espírito do Senhor me levou a um vale de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda a parte e completamente secos. Então ele me perguntou, ou seja, Deus perguntou para Ezequiel: Filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Ezequiel responde para Deus: Ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Amém. Até aqui, pessoal. Então é uma passagem, uma visão espiritual e uma visão do poder de Deus, porque o que acontece na sequência? Ezequiel começa a profetizar, os ossos ali começam a se mexer e a narrativa continua contando como estes ossos, deixam de ser ossos e se tornam pessoas, ou seja, há uma restauração física muito forte. Esta é a visão. E muitas pessoas, não têm o entendimento completo desta visão. Mas em resumo, o que significa aqui esta visão? Significa que Deus é a restauração. E Deus, ele quer restaurar o seu povo, e ele quer restaurar o seu povo no sentido principalmente espiritual e do entendimento que o único caminho é o Senhor, que Deus é o Criador dos céus e da terra. É isso, é esta restauração que ele quer fazer no seu povo. Por quê? Lembrando tudo aquilo que aconteceu, a partir de Davi, quando ele caiu em pecado, depois Salomão, porque Salomão, ele abandonou os caminhos do Senhor. Então o reino foi dividido, o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel acabou, o reino de Judá foi esse, que foi levado cativo para a Babilônia por causa do quê? Por causa da apostasia, do abandono, teve reis bons, aos olhos de Deus, mas a maioria foi muito, muito, muito ruim, cultuavam outros deuses, faziam práticas abomináveis aos olhos de Deus, e por causa disso, quando a paciência de Deus acabou, eles foram para a Babilônia para o quê? Não para ser penalizado, pessoal, mas para serem tratados por Deus, porque Deus já tinha um plano de restauração. E é essa a visão aqui, a visão dos olhos do vale dos ossos secos, quase eu falei olhos, dos ossos secos, que mostra que Deus quer restaurar o seu povo. E nós vemos isso um pouco mais para frente, Ezequiel 37, do 12 ao 14. Portanto, depois que os ossos estavam formados, já estavam em forma de pessoas, portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano: ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Ou seja, parando um pouco aqui, eles sairão, Deus já estava profetizando para o seu povo que eles sairiam do exílio da Babilônia. Então, os trarei de volta à terra de Israel. Quando isto acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver, e os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor,
falei em cumprir o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Amém. Então, o que está dizendo, né? O que esta visão mostra para o povo de Deus? Que eles seriam libertos do exílio, que eles voltariam para a sua terra e ali tudo seria restaurado, né? O templo, né? O plano de Deus era que o templo fosse restaurado. Nós já vimos isso em Esdras, em Neemias, e principalmente, né? Além, lógico, né? Da libertação, isso significa, né? Prosperidade, tem muitas bênçãos relacionadas a isso. Isso que Deus quer para nós, né? Deus quer que a gente prospere, Deus quer que a gente tenha uma vida digna, mas principalmente aqui ele fala: soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver. Espírito e vida são duas coisas espirituais que habita em nós, né? Deus já nos formou assim lá desde do Éden, né? Quando Deus formou o homem, ele soprou fôlego de vida. Veja que coincidência, né? Soprarei meu espírito em vocês, ele soprou fôlego de vida. Então nós, né? A raça humana, ela foi formada lá no Éden já com este sentido, né? Que o sentido da vida é o sopro de Deus em nossas vidas. É isso que nos torna a nossa alma vivente. E o que ele faz aqui, ele sopra do seu espírito no povo para que a restauração espiritual aconteça. Ou seja, né, o que significa restauração espiritual? Que o povo todo, o povo dele, entenda que ele é Deus, que ele é o Criador. E quando ele sopra o espírito de vida, né, tem um avivamento, tem um despertar espiritual na vida das pessoas, que elas começam a viver, não para viver a sua vida e viver de forma vã, não, elas começam a viver para adorar o único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E também significa o que, pessoal? Que elas queiram viver as leis de Deus, colocá-la em prática, ter as atitudes que agradam a Deus, da mesma forma que Ezequiel teve, que ele viveu a palavra de Deus. Deus quer isso do seu povo, que essas palavras, que o povo tem amor pelo seu nome, viva para Deus e também põe em prática tudo aquilo que ele ensinou. Por quê? Porque Deus quer isso, de certa forma ele até exige isso de nós, porque ele sabe que é o único caminho que nós podemos seguir, onde nós encontraremos paz, onde nós encontraremos felicidade, onde nós encontraremos prosperidade e principalmente é o único caminho que nos leva para o céu. Não é à toa que Ezequiel ele foi o primeiro profeta do Antigo Testamento que deu um entendimento maior para o livro de Apocalipse por causa das suas profecias, porque trata de coisas espirituais. Deus traz a restauração na vida das pessoas para que elas vão para a eternidade. Não esqueça isso. O principal sentido do Evangelho, da Bíblia, é a eternidade. Não é só as coisas aqui na terra, os milagres, as maravilhas acontecem sim e continuarão acontecendo até Jesus voltar, mas o plano que Deus tem para nós é a eternidade. É isso que Ele quer de nós. Ele derrama do seu Espírito em nossas vidas para quê? Para que a gente não se perca nesse caminho. Da mesma forma, pessoal, que o povo de Deus se perdeu porque eles tinham a palavra, eles tinham o templo, eles tinham a casa de Deus. O que aconteceu? Eles se perderam, eles seguiram outros caminhos. E aqui nós vemos a restauração do Senhor, Ele libertando, Ele trazendo o povo de volta para Jerusalém, só que derramando no teu Espírito, fazendo um avivamento na vida das pessoas para que elas voltem para o trilho do Senhor, porque é o único caminho que leva à eternidade. Então, aqui o único que pode nos restaurar é o Senhor. Eu não sei, já terminando a aula de hoje, eu não sei se tem alguma pessoa aqui que está fria, que está morna, ou que nunca teve, né, este fogo no
coração de seguir as leis de Deus. E quando eu falo seguir as leis de Deus, eu estou falando de seguir o Evangelho de Cristo. Nós já fizemos um propósito de oração de Mateus 5, 6 e 7, ali o Sermão do Monte, que é o que Jesus espera de nós. Mas eu gostaria de orar pela sua vida, para que um fogo novo caia na sua vida, um fogo de querer conhecer mais e mais de Deus, de querer servir, de querer obedecer, de ter o entendimento que Jesus é o único caminho, não tem outro caminho. Foi por isso que ele morreu por mim e por você, e que nessa noite o Espírito Santo de Deus traga restauração na sua vida, restauração espiritual. Talvez muitos estejam precisando de milagres de cura, né? Prosperidade, causa na justiça. Amém. Em nome de Jesus isso vai acontecer, mas em especial nessa noite eu quero clamar e orar para um derramar do Espírito Santo, trazendo restauração, trazendo um fogo novo nas nossas vidas espirituais. Que a gente saia da aula de hoje com uma vontade tremenda de adorar Jesus, de ler a Bíblia, de conhecer mais da palavra de Deus, de se mover da forma que agrada aos olhos de Deus. Eu não sei se tem alguém que não está já teve essa experiência, essa vontade, essa fome, mas está presa, vamos dizer assim, na Babilônia espiritual. Em nome de Jesus, hoje esta pessoa será liberta. E que tem muitas pessoas que talvez não experimentaram isso ainda, estão um passo anterior. Em nome de Jesus, algo nessa noite será destravado para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez neste vale dos ossos secos, onde o Senhor trouxe vida para esses ossos, nós te pedimos nessa noite, traga vida em nossas vidas, traga um ânimo novo, traga uma restauração nova, que cresça em nós um fogo, uma vontade ardente de nós seguirmos os teus caminhos, de seguirmos os teus passos, ó Jesus, porque tu és o único caminho. Todo caminho é igual até você passar por ele, Jesus Cristo. Então, nos guie por este caminho, Espírito Santo de Deus. Pai, se tem alguma pessoa que já teve um fogo, né, um ânimo, uma fome por ti, e hoje anda meio triste, meio preso nessa Babilônia espiritual, em nome de Jesus, nós te pedimos, liberta, Senhor. Tire esta pessoa, né, desta Babilônia espiritual, que ela volte a ter fome de ti, de te servir e de te adorar. Espírito Santo de Deus, eu também lhe peço nessa noite que traga um fogo novo, uma fome nova na vida daquelas pessoas que nunca desfrutaram do quão bom é te servir, é te adorar, de frequentar a tua casa, de ir à tua igreja, de louvar o teu santo nome, de estudar mais da palavra, de contar de ti para outras pessoas. Espírito Santo de Deus, tu és o único com poder de revelar isto para essas pessoas. Faz a tua obra, Jesus, na vida dessas pessoas. Acenda um fogo, uma chama, uma vontade de te adorar, meu Pai, em nome de Jesus. E nós oramos, eu oro para que isso aconteça na vida de todas as pessoas que estão aqui, porque é o teu propósito, meu Pai. É o teu propósito na vida dessas pessoas, que no meio de nós não tenham pessoas mornas, pessoas indiferentes pela tua palavra, pessoas com pouca fé. Não, Espírito Santo de Deus, derrame fé na vida das pessoas, derrame fogo, que nós aqui, Pai, de terça-feira, sejamos um povo, meu Pai, que queime por ti, Pai, em nome de Jesus, porque esta é a única forma de nós vivermos o teu sobrenatural, de nós vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, que são coisas grandiosas, meu Pai. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço esse despertamento espiritual na vida de todos. Amém.
Obrigado, Deus, porque Tu és a nossa restauração, Jesus. Tu és a nossa restauração. Amém. Amém, pessoal. Que o fogo de Deus caia na tua vida, trazendo um ânimo novo, uma alegria nova para conhecer mais de Deus. Amém. Fiquem todos na paz. Aproveite este período, né, de férias. Leia a Bíblia, faça seus devocionais, ore, dê continuidade para quê? Para que você desfrute o melhor de Deus. Deus abençoe, continuemos conectados nesse período e nos voltamos a nos ver em agosto. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.